Certo dia, enquanto eu trabalhava, recebi uma ligação a partir de casa e quem falava era minha irmã mais nova. Ela me disse que aqui em casa a irmã mais velha está a se sentir mal e já não consegue nem levantar, está a chorar. E eu, recebendo esta notícia, fiquei tão interrogado, tive que sair do trabalho rapidamente. E logo que eu cheguei lá em casa, encontrei ela deitada no chão, ela chorava. Meu amado, o que eu me lembro é que ela até pensava que já vai morrer, começava até a despedir a sua filha. Eu fiquei interrogado, pensava no que fazer. Foi quando de repente uma voz subia no meu coração que me disse: vai até a cozinha e pega um pouco de água. Eu fui até a cozinha, peguei a água, cheguei até ela. A mesma voz me disse para poder orar a favor daquela mesma água. E eu declarei palavras naquela água. Bem amado ao Senhor, eu ainda me lembro, me recordo das palavras que eu havia declarado. Eu disse: Pai, que esta água seja afetada pela unção do Espírito Santo. Se que ela beber dessa água, estas dores desaparecem, nunca mais volte. Amado ao Senhor, após eu fazer essa declaração, peguei ela e entreguei ela a água para poder beber. Após ela ter bebido a água, apenas passou 2 minutos, nem 3, mas sim 2 minutos. As dores baixaram e saíram dela. De repente, ela própria levantou-se e foi até ao quarto, dormiu. Assim que ela dormiu, os mais velhos também apareceram em casa porque eles também lhes ligaram. Quando chegaram, vieram encontrar a pessoa, estava a dormir à vontade. Porém, ficaram interrogados como a pessoa que nos ligaram, que estava a se sentir mal, mas nesse momento está a dormir. Foi um susto até para mim porque não compreendia o mistério que havia acontecido totalmente lá. A voz que me dizia, eu apenas obedecia, mas as coisas eram tão meio impossível. E bem amado ao Senhor, você não vai acreditar. As dores diz que haviam desaparecido até no dia de hoje. Ele já nunca teve aquele tipo de dores. E acredita, eu havia ficado interrogado até que procurei desenvolver aquela habilidade que eu havia encontrado. Foi uma das minhas primeiras experiências que eu havia feito. Por isso que neste vídeo eu vou te revelar segredos espirituais para você curar alguém ou mesmo a si mesmo em menos de 1 hora ou mesmo instantaneamente, sem antes precisar de medicamento ou ir ao hospital, mas simplesmente segundo esses segredos que eu vou te revelar aqui. E acredita, isso podem ser perigosos se você não saber como usar. Por isso que eu vou pedir que você preste bastante atenção em cada palavra que eu vou estar falando neste vídeo, para que você não caia em perigos que isso traz. Segredos que eu vou te passando aqui, acredita que não vou te cobrar nada, não vou te pedir nada, simplesmente o que eu vou lhe pedir é você se inscrever neste canal e ativar esse sininho de notificações, porque o canal ainda é pequeno e as pessoas ainda não conhecem. Então o teu like vai ajudar bastante em fortalecer o canal e YouTube recomendar mais pessoas que precisam. Então, se você já se inscreveu, já gostou do vídeo, vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é que cada coisa tem uma espiritualidade. Sim, isso mesmo que você ouviu. Nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo 1 e 2. Compreendemos que o princípio ou a originalidade das coisas é espiritual. Até porque o próprio Deus criou tudo, é espírito. Por isso que por detrás de todas as coisas existe sim a espiritualidade. Tudo que existe é reflexo do mundo espiritual, incluindo as doenças, tais como câncer, HIV, diabetes, asma, até mesmo as simples como a febre, a dor de cabeça e muito mais. Muitas das vezes, quando nós falamos da espiritualidade nesta área de doenças, nós nos referimos mais a demônios, mas às vezes nem sempre. Agora, quando você estiver diante de um enfermo, pode ser na sua casa, com os seus filhos ou seus colegas de trabalho, ou mesmo você próprio, a primeira coisa que você precisa ter em mente é a espiritualidade por detrás das coisas, incluindo as doenças e outras coisas. Antes de me te revelar esses segredos, gostaria de te levar no mais profundo. Veja o que a palavra diz no livro de Mateus 8, no seu versículo 23 a 27. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, estamos perecendo. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Lendo essa passagem, vimos Jesus parando a tempestade. Até você pode dizer, ele simplesmente disse, tempestade, acalma-se, e acalmou-se. Mesmo que fosse isso, será que você pode ir no meio de uma tempestade e dizer, tempestade, acalma-se, e a tempestade te obedecer? Sem antes aplicar um segredo espiritual. Na verdade, Jesus se comunicou com a espiritualidade na tempestade. Por isso que existe sim a espiritualidade por detrás das coisas. Jesus, sendo filho de Deus, ele sabia como se ligar com a espiritualidade daquela tempestade. E após ele se ligar com ele apenas fez o que deveria ser feito e a tempestade acalmou-se. Então os discípulos maravilharam-se. Anota aí, um dos primeiros segredos que eu vou te passar aqui é falar com a doença. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas por mais loucura que pareça, é assim que funciona. Antes de você orar a alguém, você primeiro precisa saber o que esta pessoa tem. Isto é, perguntando o doente o que você tem, o que você está se sentindo, onde tem a dor. Assim vai te ajudar você a saber como aplicar este segredo. Muitos, quando estão diante de um doente, eles passam mais tempo em pedir a Deus que cure esta pessoa. Palavras como, oh Deus, cura esta pessoa, tenha misericórdia dele, lhe cura, por favor, e muito mais por aí. Eu confesso que também orava desse jeito. Porém, tendo fé em Deus, você não precisa muito conversar com Deus, mas sim com a doença. Só daí que você pode repreender a mesma doença e ela vai te obedecer, claro, se eu fizer com fé. Um dos exemplos disso foi quando Jesus curou a sogra do Simão. Veja o que a palavra diz. Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. Estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se por ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os serviu. Você viu que Jesus não ficou pedindo para seu pai que curasse ou removesse a febre. Ele simplesmente repreendeu a febre. E o outro segredo é falar com o Espírito. E eu sei que você pode estar falando, como assim, irmão? Falar com o Espírito? Eu vou te explicar. Mas se você já está gostando deste conteúdo, deste ensinamento, já deixa o teu gostar. Esse segredo envolve muito com discernimento espiritual. Neste caso, primeiro, você deve discernir se aquela doença é causada pela uma força espiritual. E após discernir o espírito está a causar aquela doença, o que você precisa fazer é repreender aquele mesmo espírito. Veja comigo o que a palavra diz no livro de Lucas 9:42. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Nessa passagem vimos que Jesus, ao curar este menino, primeiro falou ou repreendeu o espírito, que é o demônio que causava sintomas de epilepsia no menino. Daí repreendeu o demônio e o menino ficou livre e Jesus o entregou ao seu pai. Mas agora, qual o perigo que isso tem? Um dos perigos que isso tem é que a doença pode sair na pessoa que está sendo orada e entrar diretamente na pessoa que está a orar. Isso me aconteceu muito e eu ficava mesmo doente, mas a pessoa saía bem. E sabe por que isso me acontecia? É porque o meu nível de fé era insuficiente com aquela doença. Entenda que cada doença é uma doença, com sua realidade. E cada doença tem um nível. O nível de febre não é o mesmo com de câncer, nem de asma. Por isso que tens de estar sempre preparado antes de orar um doente. Agora deixa aqui nos comentários a sua experiência quanto a isso. Eu quero ler nos comentários. E também, se você está doente ou tem alguém doente, deixa aqui o nome dessa pessoa e o tipo de doença. E eu vou ler os comentários e vou orar por ela. Compartilha o vídeo com seus contactos no WhatsApp, mesmo no Facebook e outras redes sociais. Que Deus te abençoe.